Situação do Maracanã em São Januário. O Vasco ganha espaço na mídia para falar sobre São Januário. Algumas manifestações foram feitas. E o Vasco entra com agravo e até um possível pedido de mudança de horário do jogo para tentar mandar Atlético Mineiro e Vasco no Maracanã. Vamos falar sobre a chegada de Payet. O cara foi anunciado oficialmente. Olha, eu tenho uma informação de bastidores sobre Payet que vai te animar. Então assiste esse vídeo até o final para você saber. Vasco treinou em São Januário e Ramon Dias começa a montar um time. E tem jogador que vai voltar para o meio de campo porque tá com muita moral com o técnico. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno, eu vou te dizer uma coisa. Assiste até o final porque tem muita informação importante. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar de Vasco a partir de agora? E antes de trazer as informações sobre o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, né? O que é que se resolveu, questão judicial e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, né? Porque o Vasco treinou hoje em São Januário, ainda esperando o horário do jogo ser 11 horas. O Ramon Dias tem feito isso todas as vezes. A gente já tem dito isso a vocês aqui. Mas esse horário ainda pode ser mudado, a gente vai falar na segunda parte do vídeo. Treinou normalmente em São Januário. A situação ideal é que Payet já participou dessa situação aí de acompanhar, né? O jogador esteve em São Januário também. Muito provavelmente acompanhou o treinamento, conheceu seus colegas lá em São Januário. Foi um jogo, foi um treino em que, segundo quem esteve próximo, foi um treino muito intenso, assim como o Ramon Dias sempre coloca, um treino muito intensidade, de toque de bola e tudo mais. E tentando montar esse time. A grande dúvida hoje é quem vai jogar no lugar do Orelhano. O Orelhano, inclusive, esteve fazendo tratamento com ventosa terapia nas musculaturas, porque ele está fora da partida contra o Atlético Mineiro, porque tomou seu terceiro cartão amarelo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Surgem algumas opções. Rossi, Figueiredo, Eric Marcos, Serginho brigam por essa posição que é do Orelhano para o jogo. O Ramon Dias ainda não deu pistas. Hoje ele treinou mais ou menos ali, colocando os meninos para jogar, o próprio Rossi, mas não quis dar muita pista do que ele vai colocar em campo contra o Atlético Mineiro neste domingo. Mas a grande dúvida é essa. Praxedes volta a ser titular. É um jogador que foi muito elogiado pelo Ramon Dias. O Ramon Dias gosta bastante do jogador. Eu já tinha falado aqui outras vezes, aí muita gente falou assim: como é que ele gosta do jogador se ele não conhece o jogador? É mentira. O Ramon Dias foi e confirmou isso na entrevista coletiva da semana passada. Ele gosta de ter o Praxedes. O Praxedes é um cara que apoia bastante ele ali pelo lado esquerdo. Ele inclusive falou sobre isso. E vai voltar ao time titular do Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro. Muito provavelmente no lugar de Marlon Gomes. Formando aí o meio com Jair, ou com Zé Gabriel, Paulinho e o Praxedes. Pode ser a novidade aí no meio de campo, voltando a ser titular. Na lateral, o Robson Bambu tá agradando e deve continuar por ali, pela lateral direita do Vasco. Mas o Ramon Dias ainda tem mais 2 treinos para poder definir essa equipe e a gente vai trazer muito provavelmente à noite ou amanhã a provável escalação testada por Ramon Dias nesse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas o Vasco já treinou hoje, treinou em São Januário. Sobre situação do Maracanã. É algo que virou uma briga. E isso envolve São Januário também. A gente vai falar porque hoje teve uma onda de pronunciamentos na mídia. Graças a Deus resolveram colocar isso na mídia. Porque enquanto não tiver na mídia, a gente não consegue ter essa liberação do estádio. Mas o Vasco fez um pedido hoje sobre a questão do Maracanã. Você está vendo um agravo aí colocado na tela. O Vinícius Arouche foi quem trouxe esse agravo em primeira mão. O Vasco pedindo um mandado de segurança para derrubar aquela liminar do André Luiz Sidra. Por quê? O cara era sócio torcedor do Fluminense, cara. O Vasco eu acho que nem colocou isso no agravo. Você está vendo o agravo aí na sua tela.
O cara sócio torcedor do Fluminense, tomou uma decisão arbitrária, querendo ou não. E o Vasco usou como argumento que tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que é o descumprimento da TPU, inúmeras decisões judiciais favoráveis, subsidiariamente requereu a mudança da partida para as 18h30 para melhor recuperação do gramado. O Vasco falou tudo aí sobre a situação do gramado. Não colocou a situação do magistrado ser um sócio torcedor do Fluminense, até porque ele cancelou o seu sócio torcedor. Mas foi isso que o Vasco pediu e colocou lá. Se o problema é recuperação de gramado, bota o jogo às 6h30, pedindo a mudança de horário do jogo, que pode acontecer. O Vasco aguarda agora até o final do dia a decisão do próximo magistrado, isso no meio da semana, isso já deve estar sendo apreciado provavelmente, e no meio do dia, aí, finalzinho da tarde, a gente já deve ter uma provável decisão sobre esse agravo que foi esse impetrado pelo Vasco, esse mandado de segurança para poder jogar no Maracanã. A situação de São Januário ainda permanece da mesma forma. E hoje a gente ganhou um aliado muito importante. Até que enfim, o André Rizek, depois de muitos comentários, falou que ia comentar isso no Seleção Sport TV. O Redação Sport TV nem sequer falou. Inclusive, muito desapontado com um programa que eu tinha muita estima, mas os caras taparam os olhos pro Vasco de qualquer forma. Não fala nada de Vasco. Inclusive, que Marcelo Barreto, que era um cara que eu estimava muito, deixar passar essas coisas me deixa muito decepcionado. O Vitor Sérgio Rodrigues, do VSR, fez um forte desabafo nas suas redes sociais, ou no programa De Placa, e também nas suas redes sociais, programa de placa da TNT Esportes, falando sobre isso, que é uma decisão arbitrária contra o Vasco, cara, é uma decisão racista. Os caras falaram que não pode ter jogo de São Januário, porque o São Januário tá do lado de uma favela, então o Rio de Janeiro todo vai parar, como falou o próprio Vitor Sérgio. É uma decisão racista, elitista. E com isso, outros também, o Breiler, o próprio Fernando Campos. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista na ESPN do Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa vai falar sobre isso. Então, o Vasco começou a ter espaço na mídia, cara. E isso só vai parar, essa covardia só vai parar quando a gente tiver espaço. E finalmente estão dando espaço que a gente merece. Então esperamos que essa situação se resolva e que a gente tenha São Januário de volta, porque é muito importante não só para nós vascaínos, como para todos. E só para encerrar o nosso vídeo, o Vasco anunciou hoje oficialmente Dimitri Payet. Você tá vendo aí um vídeo muito bonito, eu gostei da apresentação do Vasco, gostei também dessa logo que tá na tela aí. Dimitri Payet é o novo jogador do Vasco, novo camisa 10, assinou seu contrato hoje, passou por exames. E olha, informações que eu tenho é que o cara tá bem. O cara tá bem fisicamente, cara. O Payet tá muito, muito bem fisicamente. Se precisasse entrar em campo, ele poderia entrar. Então, é uma informação importante de bastidores que o cara chegou muito bem fisicamente. Graças a Deus, né? Então vamos ver aí como é que vai se dar. O Vasco ainda espera as questões burocráticas, mas na parte física soube que o jogador está muito, muito bem. O jogador vem para jogar. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!